Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 216, que a gente grava nessa segunda-feira, 23 de março, a semana da última data FIFA antes da Copa do Mundo. Teoricamente, tem até uma data FIFA logo antes da Copa do Mundo, né? Que os times vão usar para amistosos, etc. Mas é essa a última de verdade, né? Porque tem coisa em jogo, né? Tem aí, se eu não me engano, 22 seleções ainda brigando pelas últimas 6 vagas para a Copa do Mundo, 4 na Europa, 2 pela repescagem internacional. A gente ainda tem amistosos, né? Interessantes, nem todos eles. Pouca gente quis realmente se testar nessa última data FIFA. O Brasil é um deles. O Brasil vai enfrentar a França na noite de quinta-feira. Vai ser um jogo bem interessante. Também vai pegar a Croácia, né? Um Brasil bem desfalcado para esses amistosos. Mas tem alguns outros jogos interessantes, né? Vai ter jogo do Japão, vai ter jogo da Inglaterra, vai ter jogo de todo mundo e a gente vai acompanhar nas próximas edições do podcast e da newsletter que a gente manda 2 vezes por semana. A gente vai mandar amanhã só para assinantes. Inclusive, se você quiser recebê-la, você pode se tornar membro do canal a partir da categoria Centenário, que você recebe a newsletter exclusiva para assinantes na terça-feira, e na sexta a gente manda a newsletter com de graça para todo mundo. Qual você acha que vai ser o assunto da newsletter de sexta-feira, Felipe Lobo? Salve Bonsa, salve todos os nossos amigos e amigas. Talvez, assim, pode ser que seja a seleção brasileira. O que você acha? Acho que é uma boa. Vamos ver, né? Vamos ver o que mais acontece aí ao longo dessa semana, mas boa probabilidade de ser o A Brasil gente acabou de zicar, né? contra a Na França. verdade. Vai Acabou de acontecer, zicar, vai ser um tipo. 0-0, não vai acontecer nada. Não, e vai Vai, acontecer alguém algo, vai. tipo, bizarro. Exatamente. Vamos começar o programa com duas notícias rapidinhas, né? Parece que o Zidane decidiu voltar a trabalhar, né? O Zidane está há muito tempo sendo ligado ao cargo de treinador da seleção francesa, né? O Zidane não trabalha desde que deixou o Real Madrid pela segunda vez, mas mesmo quando deixou a primeira, também já diziam, ele quer assumir a França, ele quer assumir a França. Mas aí renovaram com o Deschamps. Eu acho que ele fez uma boa aposta, né? Que o trabalho do Deschamps não ia durar 12 anos, porque teve momentos em que parecia que não ia mesmo, mas acabou durando, né? Então ele teve que esperar um pouco mais, mas agora a informação é que ele está basicamente garantido para assumir a seleção francesa depois da Copa do Mundo, né, de 2026. O Zidane, obviamente, teve oportunidades para voltar a trabalhar nesse intervalo, não quis, porque, não sei, acho que o CBD dele tá rendendo bem, ele, tipo, não tem, assim, já é um cara bem realizado, tanto como treinador quanto como jogador, né, não é exatamente em terceiro lugar com o Manchester United que vai fazer a diferença na carreira do Zidane, então ele ficou esperando uma oportunidade que ele queria, que é de ser treinador da França, e parece que isso vai acontecer. O Zidane, Bonsa, tá na posição que eu quero estar um dia. Que é assim, eu vou trabalhar só se eu quiser. Só se for algo que eu quero muito. Não é muita gente que tem a posição, o privilégio de poder escolher assim, né? E sempre pareceu claro que o Zidane olhava para essa vaga de treinador da França como seu próximo objetivo. Como você falou, ele fez essa aposta que provavelmente o Deschamps não duraria. Deschamps, companheiro dele na Copa de 98, né? Mas no fim o Deschamps ficou muito tempo. Eu acho que especialmente depois da última Copa, né, a expectativa era que o Deschamps deixasse o cargo. E a bem da verdade é que ele só não deixou o cargo porque o presidente anterior da Federação Francesa, no seu último ato praticamente como presidente, depois ele teve que sair por questões digamos, não muito honrosas, ele teve que sair, mas antes de sair ele renovou o contrato do Deschamps, né? Então é muito provável que se ele não... se ele tivesse saído antes, muito possivelmente o trabalho do Deschamps teria acabado na Copa do Mundo de 2022. Ele recebeu essa renovação um pouco antes daquela Copa, de forma bastante surpreendente,
e o presidente saiu depois, presidente da Federação Francesa, que falou várias bobagens, né? Enfim, e ele acabou ficando aí mais 4 anos, ou 3 anos e meio, né? Se a gente contar que a Copa foi no fim do ano. E agora o Zidane parece finalmente no caminho para ser o técnico da seleção. A gente conversava, né, Bonsa, sobre as características do Zidane. Ele é muito conhecido e talvez até seja injusto com ele, porque a gente não conhece tanto do trabalho dele justamente porque ele não trabalhou muito, né, como técnico, no caso. O que ele é mais conhecido é pela sua gestão de grupo, né, e a capacidade de deixar os jogadores mais soltos, mais livres e tal, gerir bem os egos, até porque ninguém é maior que o Zidane, né? Acho que nem na seleção francesa, nem no Real Madrid. Na seleção isso é um pouco mais parte do trabalho, assim, é mais importante para o trabalho do que num trabalho de clubes, né? Então, na teoria, e eu digo teoria porque a gente já viu a teoria ser desmanchada, né, diante da realidade, mas na teoria o trabalho parece se encaixar muito bem no que ele faz, ainda mais na seleção francesa, onde ele, talvez o único que poderia falar com ele numa posição assim de igualdade, né, e talvez aí pode discutir se é maior ou não, é o Platini, né, e acho que como o Platini nunca quis ser técnico, ou pelo menos não quer ser técnico há muito tempo, aí não tem esse... E também a gente já viu muita coisa do Platini, né. Seria a coisa mais engraçada do mundo, né? Anunciarem amanhã, sei lá, Juventus. Platini é o novo técnico da Juventus. E aí, tipo, depois dessa passagem que ele teve como dirigente. Como Eu presidente da concordo. UEFA, né? Presidente da UEFA. Ele era Não o é qualquer sucessor do coisa. Blatter, né? E Era aí para não ser o sucessor do aconteceu. Blatter. Sucessor do Blatter. Eu concordo com isso. Acho que o Zidane nunca foi o técnico, que a gente até vai falar daqui a pouco, né? Principalmente na final da Copa da Liga, né? Dessa otimização tática de tentar tirar o máximo da tática, de estilo de jogo, né? Bem definido, de transformar um time à sua imagem. Ele sempre foi mais nesse essa, essa filosofia que se associa muito ao Ancelotti, né? De administrar o vestiário, de formar o time em torno dos jogadores. Não à toa, os dois são os treinadores mais bem-sucedidos do Real Madrid desde o Del Bosque. Então, acho que isso realmente se cabe muito na seleção, porque os outros times também não são taticamente otimizados, porque não tem tempo para isso, e porque os melhores treinadores não estão no futebol de seleções. Até acho que essa Copa do Mundo tem mais, né, do que no geral. É até um negócio interessante de tentar pensar por quê, né, que mais treinadores falaram, deixa eu sair um pouquinho aqui dessa máquina de triturar do futebol de clubes e ter um tempinho mais de boa com as seleções, né? Nagelsmann, Pochettino, Tuchel, né? Treinadores que estavam no circuito dos grandes clubes decidiram, não exatamente uma férias, né? Mas é um tipo de trabalho diferente. Acho que o Zidane consegue também realmente se encaixar muito bem nisso. E vamos ver o que... Ele vai ter o melhor elenco de seleções do mundo nas mãos, provavelmente, né? Então tem uma boa probabilidade aí de sucesso. A outra notícia que eu queria comentar com você rapidinho é essa tentativa da Premier League de aumentar a quantidade de inscritos na Champions League, né? São 25, ela queria pular para 28. Eu, por um lado, acho que faz sentido, porque as inscrições da Copa do Mundo, por exemplo, os convocados aumentaram, né? Agora você tem 5 substituições, então você usa mais jogadores. E se é para ficar enfiando o jogo sem parar e ficar ampliando competições e tudo mais, então pelo menos, né, permita que os clubes usem 3 jogadores a mais. Por outro lado, eu também não sou inocente e eu sei que a Premier League está pedindo isso porque ela é mais rica que todo mundo e ela pode preencher essas 3 vagas com jogadores de mais qualidade do que o resto. Então é exatamente esse o argumento, por exemplo, que a Espanha fez para ser contra essa medida, que acabou não sendo apresentada, né? Mas é um movimento aí que a Premier League está esboçando ainda inicialmente para talvez conseguir ampliar esse limite de inscritos no futuro.
É assim, a princípio eu acho que faz sentido o argumento dos espanhóis, assim, de não querer que aumente, porque a gente já, inclusive uma das coisas que está se discutindo em relação a isso dos ingleses é que, assim, além de eles quererem aumentar os elencos, né, uma das coisas que mais se discute é justamente a trava de país, né? Isso está sendo muito Sim, colocado em xeque, porque como os ingleses estão indo com pelo menos 5 e muitas vezes 6 times, né? E aí você tem uma trava de país que eles não se enfrentam nem na fase de liga, nem nessas fases, nas fases iniciais do playoff, né? É, isso está sendo visto pelos outros países como uma espécie de proteção dos ingleses. Isso, então os ingleses acabam já são ricos e aí eles não se enfrentam, que aí supostamente teriam um adversário difícil e aí acabam indo mais longe. Então, eu entendo por que, que eles não querem aumentar. Eu entendo todo o argumento que você fez sobre o número de jogos, que a gente falou muitas vezes. Eles só aumentam o número de jogos. Ninguém no mundo quer diminuir o número de jogos, só aumentar. E então, por esse sentido, faria tem uma lógica para colocar mais jogadores, mas eu entendo a Real Sociedade, por exemplo, foi uma das que era contra, falar, não, peraí, eu vou ter que colocar 3 da minha base, né? E o Chelsea vai colocar 3 que estão lá pegando mofo no banco. Eu entendo que não dá, né? Não dá para você aceitar isso neste momento, na circunstância atual. Mas eu acho que essa é uma conversa que vai voltar, né? Não é algo que vai ficar assim. E eu imagino que talvez o trade-off, assim, né? A troca que eles façam vai ser essa. Tá, pode aumentar, mas acabou a trava de país. O sorteio vai ser aberto tanto na sim. primeira fase, né? Na fase de liga, quanto nos mata-matas, e aí seja o que Deus quiser. Então vamos ver, né? A, o mesmo argumento foi feito quando propuseram as 5 substituições, né? Não sei se chegou a ser feito em âmbito europeu, mas dentro da Premier League, por exemplo, os clubes menores falaram, mas vão ter mais, os grandes vão se beneficiar porque eles têm mais jogadores para usar durante os jogos. Acabou passando. E assim, eu acho que a trava é a mesma coisa, porque eu sou a favor dela, porque eu acho que é mais a natureza da competição, né? E é mais legal se você tem confrontos entre clubes de outros países, ao mesmo tempo beneficia a Premier League, porque a Premier League não enfrenta outros times da Premier League. Isso foi uma das questões que foi discutida durante o domínio da Premier League na fase da Liga. Que a Premier League colocou 5 entre os 8 primeiros porque não enfrentou nenhum outro time da Premier League. O Sporting, que terminou em oitavo, também não enfrentou nenhum time da Premier League. Então, tipo, deu sorte, né? Não foi por trava, mas também aproveitou e terminou em oitavo lugar. Talvez não seja só por isso, mas foi um dos fatores. A questão é assim: o quanto vocês. Como eu posso dizer isso? Se a gente considera as regras boas, o quanto a gente vai ficar segurando por causa do domínio financeiro da Premier League, que é um outro problema, né? É um problema que tem que ser resolvido de outra maneira, né? Não é ficar fazendo regra e mudando regra para tentar mitigá-lo. Eu prefiro que o mundo do futebol haja de outra maneira para equilibrar a questão financeira, em vez de ficar com com esses band-aids, né? Que não, então acaba com a trava, então diminui aqui para não. Assim, beleza, eu entendo que é uma solução emergencial e que. Não emergencial porque é uma emergência, mas assim, que é para ir meio que podando o domínio da Premier League, o domínio financeiro. Mas em certo momento, a gente tem que tomar decisões que não necessariamente fatorem isso e que realmente equilibrem, né? O sistema financeiro do futebol, principalmente porque, senão, a tendência é só essa discrepância aumentar. Vamos. Lobo deu uma. Voltou? Não, aqui tá normal, não sei Então. se. Então fui eu. Vamos para os jogos desse fim de semana, né? Começando pelo clássico de Madrid. O Real Madrid ganhou do Atlético de Madrid por 3-2, né? Uma vitória
muito importante para o Real Madrid, né? Que saiu perdendo o jogo, conseguiu a virada, até ficou com um jogador a menos e ainda conseguiu segurar, né? Embora o Julián Álvares tenha acertado a trave ali nos minutos finais. O Real Madrid teve um momento de instabilidade antes das oitavas de final contra o Manchester City, mas está começando a emendar uma sequência de vitórias e não permitindo, né, que o Barcelona se afaste na liderança de La Liga. Essa vitória, junto com a vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano por apenas 1-0, manteve a distância em 4 pontos. Mas a parte mais relevante para a gente, pelo menos, né, é que foi mais um jogo que o Vinícius Júnior decidiu. Ele cobrou o pênalti do empate, mas ele fez um belo gol, né, um golaço, jogada individual, chamando a responsabilidade para arrancar essa vitória contra o Atlético de Madrid, no momento em que ainda sem Mbappé, né, a gente falou muito sobre a dependência do Mbappé que o Real Madrid da época do Xabi Alonso tinha, e o Real Madrid está conseguindo sobreviver sem o Mbappé com a ascensão do Vinícius Júnior, que está melhorando, que está, acho, no seu melhor momento, se você pegar tanto a temporada passada quanto essa. E tem bastante a ver também, talvez tenha, né? Mas os números dele com o Arbeloa são bem melhores. Ele tem 11 gols e 4 assistências em 16 jogos com o Arbeloa. Em 27 com o Xabi Alonso, ele tinha 6 gols e 10 assistências, né? Então, a contribuição direta para gols é quase a mesma, em muito menos jogo, e ele está marcando bem mais. É muito importante a participação do Vinícius, porque, como você falou, o time, por vezes, se apoiou muito no desempenho do Mbappé e nos gols do Mbappé, né? Porque o Mbappé, até em jogos que ele não atuou tão bem, né? Desde que ele chegou ao Real Madrid, ele fez muitos gols, né? Ele tem feito muitos gols no Real Madrid. Ele bateu o recorde na primeira temporada de gols, igualando, ultrapassando até o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo na primeira temporada dele também, né? Claro. Depois o Cristiano Ronaldo começou a bater recordes toda a temporada, né? Então não sabe se o Mbappé vai fazer isso também, até porque, enfim, não sei se ele vai se tornar tão artilheiro quanto o Cristiano Ronaldo. De qualquer jeito, foi importante essa recuperação do Vinícius. Eu diria que ele é o melhor momento dele desde a Bola de Ouro, né? Desde que ele ganhou a Bola de Ouro como melhor jogador e meio que... A Bola de Ouro não, né? O prêmio da FIFA. Que a Bola de Ouro quem ganhou foi o Rodri. Mas enfim, desde que ele foi o melhor do mundo, e era meio claro que ele era mesmo o melhor do mundo, né? Naquele momento. Desde então, acho que ele não tem um momento tão bom e tão regular, né? Ele tem sido muito importante em vários jogos consecutivos. A gente viu no meio da semana ele sendo importante, fazendo os gols contra o Manchester City, tendo boa atuação e agora também uma atuação decisiva num gol muito bonito, né? Aliás, foi um jogo de golaços, né? Porque os 2 gols do Atlético foram muito bons, né? Muito bem feitos. Primeiro de jogada trabalhada, segundo numa patada de fora da área que foi no ângulo do Molina. E o Vinícius... A gente já falou algumas vezes, a gente falou do Rafinha no meio da semana, né? De como o Rafinha foi importante na Champions League, né? E que ele tinha feito uma partida decisiva, e agora o Vinícius também já tinha feito uma partida boa, e agora no fim de semana repete, né? Uma boa partida. Acho que é muito importante, a gente vai falar de seleção, né? No fim do programa, na terceira parte, mas é muito importante para a seleção que 2 jogadores como esses estejam nessa fase, né? E muito importante para o Uruguai, né, Bonsa? Porque o que a gente está vendo do Valverde nessa temporada é uma coisa assim, o Valverde sempre foi muito bom, ele sempre foi um jogador importante pro Real Madrid, em todas as posições que ele jogou. A gente vê ele jogar de lateral direito, quando precisou, de jogador de meio campo, às vezes atuando mais recuado, às vezes atuando mais à frente. Com o Ancelotti ele chegou a atuar como ponta, né? Um ponta que fazia um meia ali, né? Em alguns momentos, fechando o lado, para equilibrar o time. Mas ele atuou como ponta, né? Digamos, na posição inicial. E ele tem sido muito, muito bom, né? Fazendo gols e meio que tá imparável, né? Assim, às vezes tem lance que você fala, não é possível que ele vai fazer isso aí. E ele faz, né?
Então acho que até pro Uruguai, se eu fosse uruguaio, eu estaria bem empolgado de ver um jogador como esse, um dos principais jogadores do Uruguai, na fase que ele tá, porque vai ser muito importante para a Copa do Mundo do Uruguai ter um jogador desse peso nessa fase, né? Ele deve ser muito legal torcer pro Valverde, eu nunca tive a oportunidade, mas porque ele corre de um jeito, né? Ele corre como se fosse, tipo, fosse a última coisa que ele vai fazer. Aí, às vezes até um pouco demais, né? Ele se cedeu ali, acho que até que a expulsão foi exagerada, mas ele se cedeu ali e acabou sendo expulso, deixando o Real Madrid com um a menos, mas ele tem uma jogada também, né? Que ele acerta a trave no começo do clássico, ele rouba a bola, ele tem muita vitalidade, né? Um jogador muito forte, muito físico, corre demais, intenso o tempo inteiro. E aí deve ser uma delícia mesmo ter um jogador desse no seu time e tá batendo também a sua melhor fase. Ele também tem números espetaculares com o Arbeloa, né? Também tá fazendo muito gol com o Arbeloa, diferente do que vinha fazendo com o Xabi Alonso. Até uma das questões com o Xabi Alonso, que ele era usado na lateral direita, ele queria ser usado no meio campo, tinha também essa coisa, né? Inclusive, achei engraçado que o Arnold ficou no banco nesse jogo porque ele chegou atrasado no treino, né? E eu falei, mas isso não era um problema? A ideia de demitir o Xabi Alonso não era todo mundo pode chegar a hora que quer? E ele acabou sendo ali punido, pediu desculpas e entrou no segundo tempo, assim como o Mbappé, né? Que jogou esse jogo, mas ele entrou no segundo tempo. Ele tá voltando de lesão, ele tá se preparando para realmente voltar para a reta final da temporada. Tá se preparando para jogar com o Brasil, Bons. Exato, tá se preparando para jogar com o Brasil. Agora, no lado do Atlético de Madrid, lembra quando eles tinham uma boa defesa? Porque a gente estava até falando isso no programa anterior, né? Depois de prévia das quartas de final da Champions League, que como o estilo do Atlético de Madrid tá diferente, né? Tem mudado, tipo, tem levado muito gol e feito também, né? Ainda fez 2 aqui, embora um foi de bola roubada, outro foi de fora da área, mas ao mesmo tempo os 2 que ele entregou no começo do segundo tempo para o Real Madrid também, né? Foi um pênalti que o Ranco não precisava fazer. E um erro ali, né? O Valverde roubando a bola do seu companheiro de seleção, né? Do Jiménez. Mas tá curioso, né? Que assim, você pensa um Atlético de Madrid de antigamente abre 1-0 contra o Real Madrid e se fecha completamente. Eles estavam, principalmente no segundo gol, né? Tentando sair jogando, né? Na defesa, que nem os outros times, nem os times normais fazem. E acabaram sendo punidos por isso. É um momento ali meio que imagino que essa temporada, não sei o que vai acontecer no futuro, mas essa temporada talvez pareça meio que uma temporada de transição para um outro Atlético de Madrid a partir da temporada que vem, se o Simeone seguir nessa toada, mas nesse momento uma defesa bem instável, né? Instável. Eu também acho que tem uma questão de mudança, que é uma renovação que o Atlético vai precisar fazer. Mas você falou do Jiménez. O Jiménez já é um que tem cara de que não fica na próxima temporada, né? Um jogador já um pouco mais veterano e que já passou dos seus melhores dias pelo Atlético, né? E pode ser que vá para outro... acabou falhando nesse gol, mas nem é por essa falha especificamente. Ele hoje não é mais um jogador que consegue fazer as coberturas que ele fazia, né? Ele era muito bom em fazer isso, antecipação. Ele já não é mais, né? Não tá mais nesse mesmo nível. A idade chega para todo mundo também, né? E acho que tem uma questão de renovação também e dessa adaptação. Mas por outro lado, eu acho que tem indícios muito bons desse Atlético de Madrid, né? O Lookman parece que joga no Atlético de Madrid parece que ele joga desde que ele estava na Atalanta, assim. Parece que já era o mesmo time. Porque ele entrou muito bem, tem feito jogos muito bons e pareceu se adaptar muito bem ao Atlético no jeito de fazer a pressão e tudo mais. O Lookman muitas vezes foi criticado na época de Atalanta por ser um jogador indisciplinado, e é algo que é difícil imaginar para o Simeone, né? Um jogador indisciplinado jogando com o Simeone, né? O Simeone exige muita disciplina dos seus jogadores. E disciplina, eu digo, não é não tomar cartão, porque isso os jogadores do Atlético tomam bastante. Indisciplina, eu digo, em relação a posicionamento tático, instruções. Ele é muito específico, né, o Simeone? Os jogadores têm missões, cada um tem missões muito claras, e os jogadores precisam cumprir essas missões, especialmente sem bola, né?
Vamos lembrar que o Griezmann, hoje acho que já superou todos os problemas, é um craque consagrado. Certamente, quando ele se aposentar daqui a algum tempo, ele vai ser lembrado como um dos grandes da história do Atlético de Madrid. Mas um dos motivos que o levou a sair do Atlético de Madrid, né? A gente vai lembrar, né, Bonsa, que cansou de correr para marcar, né? Ele não disse com essas palavras, mas mais ou menos era isso. Cansou de jogar sem bola, né? Correr e tal. E depois se arrependeu de jogar com a bola também, porque no Barcelona não foi muito bom. Mas... E agora cansou de novo, né? Porque vai para Major League Soccer. Agora eu acho que é uma questão física mesmo, né? Agora acho que não é ele cansar propriamente dito. Eu não sei se ele consegue continuar nesse ritmo, né? E aí também tem eu acho que é uma escolha que ele faz de... para continuar jogando, você precisa ir para uma liga um pouco menos intensa, né? E aí talvez ele possa fazer isso. Eu acho que é um pouco que aconteceu com o Son também, né? O Son eu acho que tinha gás para jogar ainda mais tempo. Mas primeiro, ele estava no Tottenham, esse Tottenham, que a gente vai falar já já. Eu acho que quem estava lá de dentro devia entender que, né, o caos estava meio complexo ali para lidar e que não ia melhorar muito, né? E que ganhar o título da Liga Europa talvez realmente fosse o melhor que ele poderia fazer. E o Griezmann eu acho que é uma questão assim, ele sabe que o nível de exigência do Simeone é muito alto e que ele vai jogar menos. Se ele fica no Atlético de Madrid, acho que ele até poderia ficar se ele quisesse, ele saberia, como ele já tem visto essa temporada, que ele tem jogado menos minutos, né? A tendência é que ele jogue menos. Para esse nível de intensidade, ele precisa ser guardado para alguns momentos. E isso sempre gera um risco, né? De ter um jogador que entre e tome o lugar mesmo e se torne super relevante, como tem sido o Lookman mesmo, né? O Lookman tem jogado como no 4-4-2 aberto pelos lados, né? E fechando sem a bola. Mas eventualmente ele pode ser usado como atacante também, né? Ele pode fazer uma dupla com o Julian Álvares, por exemplo, e aí seria uma dupla de altíssima pressão, né? Se você quiser pressionar o adversário. Então eu entendo que no caso do Griezmann é uma questão, a idade tá batendo, ele sabe que para jogar mais ele não vai poder ficar no Atlético de Madrid, acho que ele não tá disposto a ir para Real Sociedad, por exemplo, onde talvez ele jogasse, enfim, ir para um outro time, né, de um time de um nível menor, ainda que a Real Sociedad seja um nível muito bom, mas e nem teve especulação disso, eu tô dizendo só porque foi o time que ele jogou, né, e enfim, ali eu acho que o Atlético de Madrid tá nesse momento de transição mesmo, tá passando por uma reforma, e eu acho que os indícios são positivos. Além do Lookman, o Ruggeri faz uma ótima temporada na lateral esquerda. Eu acho que a gente está vendo o outro Simeone, né? O Giuliano Simeone sendo super importante a temporada inteira, sendo muito regular, né? Acho que ninguém pode acusar o Simeone de estar colocando só porque ele é filho, né, do técnico, porque ele faz por onde estar no time, né? Corre muito também o tempo todo e está sendo importante, fazendo assistências, eventualmente gols. Então eu acho que tem mais positivos do que negativos, ainda que de fato tomar 3 gols e do jeito que tomou tem as suas preocupações, né? O Atlético de Madrid investiu muito no começo da temporada, né? Trouxe vários reforços, gastou bem, depois trouxe mais ainda em janeiro, né? O Lookman é um desses, então já era para a ideia era mesmo ser uma temporada de transição e parece que está sendo. Vamos para a Inglaterra porque foi um jogo bastante interessante, o Wembley, embora não super animado, né? Mas acho que teve bastante coisa para discutir. A final da Copa da Liga Inglesa entre Arsenal e Manchester City, né? O Manchester City foi campeão com 2 gols do Nico O'Reilly. É interessante porque não que isso é mais papo de internet, né? Mas o Arsenal ainda não ganhou um título de novo, né? E tem essa pegada de tipo, já faz 2 temporadas e meia que tá lá na elite do futebol europeu e não conquistou um título. E vai conquistar, né? Eu imagino que algum deles vai conseguir. Ainda está muito bem colocado na Premier League. Mas foi um momento em que poderia ter tirado isso da frente, né? Falado, já ganhamos,
Copa da Liga, eu sei, mas ganhamos um título, ganhamos do Manchester City, segundo título quarteto, o primeiro desde aquela Copa da Inglaterra, lá bem atrás, né? 5 anos, quase 6 anos atrás, agora nem lembro mais, acho que 5, 6 anos atrás, mas não foi isso que aconteceu. E ao contrário, o que aconteceu foi uma partida extremamente pobre do Arsenal, né? Contra o adversário mais bem posicionado para frustrar, né? Pelo menos algumas das possibilidades de título do Arsenal. Né? Na Champions League, o City não pode mais derrotar o Arsenal, mas nas outras competições ainda pode. Então, isso é uma alertinha, mais pela maneira do que aconteceu, do que pelo que aconteceu, né? Perder por 2-0, tudo bem, mas o Arsenal não conseguiu jogar. Teve uma chance no começo do jogo, mas depois disso, basicamente, não teve criação até ficar atrás no placar. Aí foi para cima, teve uma oportunidade com o Calafiori, teve até uma bola na trave, mas aí já era num outro cenário do jogo. O Manchester City foi muito bem armado para essa partida. O Guardiola conseguiu fechar as linhas ali de passe na frente dos zagueiros, sem nem pressionar, né? Até deixou a bola com os zagueiros e falou: façam alguma coisa. Fechando bastante ali a intermediária. O Arsenal não teve saída para isso, teve bastante chutão. Ofensivamente, eu vi uma análise bem interessante de como o Guardiola trouxe o Semenyo para dentro, né? Como mais um ponta por dentro e abriu o corredor para o Bernardo Silva e para o Cherki trabalharem por ali. E o Semenyo estava o tempo inteiro, né, puxando os zagueiros do Arsenal e abrindo esse espaço. Teve muitas jogadas as principais jogadas que o City criou foram por ali. Os 2 gols foram naquela região do campo, né? Não necessariamente na movimentação do Cherki, do Bernardo Silva, do Semenyo, mas mesmo com outros jogadores fazendo a mesma coisa por ali. O O'Reilly entrando na área também como um lateral por dentro, 2 cabeçadas, aproveitou a falha do Kepa na primeira, mas foi um jogo que, por uma final de Copa da Liga Inglesa, o título em si tem a sua importância, varia de quem ganha, em qual momento da vida ganha. Para o Newcastle, na temporada passada, foi extremamente importante. Para o City, que já ganhou 4 com o Guardiola, importante porque não foi uma temporada fácil, né? Não é um ano e meio fácil, é sempre bom ganhar alguma coisa, mas menos importante. Mas acho que é mais assim um prelúdio dos últimos meses da temporada inglesa, porque o Arsenal não é que ele vinha voando e encaixou um jogo ruim, né? São algumas semanas que o Arsenal está um pouquinho travado e agora foi realmente pego de jeito pelo City. Pois é, acho que esse é um ponto relevante. Eu acho que o ponto mais relevante disso, menos até que o título, né? Como você falou, para o Manchester City, um dos times que talvez menos esse título importe, o título pelo título em si, né? Não que o título não seja importante, como você falou, todo título é importante, mas eu acho que é mais assim, jogar uma certa dúvida dentro do Arsenal, né? Jogar uma certa dúvida assim. A única chance que o City tem na Premier League de evitar o título do Arsenal é se o Arsenal começar a desmontar, né? A virar o fio mesmo. E para isso acontecer, eu acho que futebolisticamente é muito difícil, mas mentalmente é a melhor chance, né? Assim, eu acho difícil que todos os jogadores do Arsenal entrem em uma fase, as coisas não aconteçam, porque precisa de muitos pontos. Mas, de repente, esse daqui é um tijolinho que você tira ali para ajudar a desmontar, né? Acho que esse é o ponto que talvez os torcedores do City mais pensem, né? Assim, de repente o Arsenal perca a confiança que vinha, né? E que tem ainda, por ser um time forte, é um dos melhores da Europa, mas que diante de um adversário difícil não conseguiu nem chegar perto, né? Não pareceu em nenhum momento, né, que ganharia o título. Eu acho que a questão é justamente essa, é isso que está sendo mais discutido na imprensa inglesa, se esse resultado vai afetar o psicológico do Arsenal de alguma maneira, né? E o Arsenal tem que provar que não, porque teve momentos nesses últimos anos com o Arteta em que pareceu que estava bem posicionado para ganhar o título e chegou mais ou menos nessa época, até antes um pouco, na verdade,
e começou a fraquejar e não conseguiu, né? E agora o Arsenal tem uma vantagem, construiu uma vantagem maior, tem um elenco melhor, está mais pronto, mais maduro, então tem mais recursos para lidar com isso, né? Mas também tem que provar que do ponto de vista mental não vai entregar. A situação ainda é boa para o Arsenal na Premier League, né? Não mudou isso. Ele tem 9 pontos de vantagem, o City tem um jogo a menos. O City vence, cai para 6. O City tem um confronto direto em casa. O City vence, cai para 3. Isso já presume que o City vai vencer tanto o jogo atrasado quanto o confronto direto, que já são dois Cs. E aí teria que torcer para mais uma derrota do Arsenal ou 2 tropeços, né? E a tabela do Arsenal não é das mais difíceis. Eles têm 4 jogos em casa dos últimos 7. Esses jogos são contra Bournemouth, Newcastle, Fulham e Burnley. É muito difícil ver. O Newcastle pode complicar, mas também o Newcastle é um time que não passa longe, né, de ser confiável nesse momento. E os jogos fora são contra o City, contra o West Ham e contra a Crystal Palace. A última rodada, o Crystal Palace não vai estar fazendo nada na Premier League. É até possível na antepenúltima que o West Ham já esteja rebaixado, talvez não, mas talvez brigando contra o rebaixamento, mas não é uma tabela das mais difíceis. Mas levantou essa questão, até o O'Reilly, né, o herói do título, falou que sentiu cheiro de sangue, né, na Premier League, e aí não é assim, não é que ele tipo, convocou os jornalistas e falou, quero fazer uma proclamação, eu sinto cheiro de sangue. Ele foi perguntado com essas palavras e respondeu sim, né? E aí, basicamente, colocaram palavras na boca dele, né? Então, também não foi tudo isso. Mas o que ele quer dizer é que ele acha que existe uma possibilidade do City dar essa arrancada, ganhar esses últimos jogos e ultrapassar o Arsenal. O Guardiola ficou muito feliz com o segundo tempo, não acreditou em como bem o time dele jogou, né? O Guardiola gosta de uma autodepreciação também, principalmente quando ele vence, né? A gente não tinha a menor chance nesse jogo, o jeito que a gente estava jogando nada, mas nossos jogadores mostraram como eles são em momentos decisivos, etc. Beleza, não mostraram no jogo anterior contra o Real Madrid, né? Mas mostraram nesse. Realmente fizeram uma partida fantástica. Me impressiona bastante como o Semenyo, né, entrou como uma luva nesse time, né? Foi contratado em janeiro. Ele tem sido o melhor desses pontas que o Guardiola gosta de inserir no time, né? Falam muito sobre o posicional do Guardiola, mas ele gosta ele gosta de colocar jogadores que são bons no mano a mano dentro desse posicional. Ele sempre tem esses jogadores, seja pelo menos assim no City, né? Não vou nos outros. Quer dizer, no Barcelona ele tinha o Messi, né? Mas assim, no City ele gosta de ter os pontas. Então ele teve o Sané, foi por isso que ele pagou tanto pelo Grealish, porque ele entendeu que era o jogador perfeito para a função que ele queria que o Grealish exercesse. Trouxe o Doku, tentou com o Savinho, que infelizmente não está rolando, e o Semenyo caiu perfeitamente nesse time, né? Falei sobre as movimentações ali, mas ele teve muitas jogadas interessantes, cruzamentos perigosos, entrando ali pela direita. Ele, desde que chegou em janeiro, tem sido um dos jogadores mais importantes desse City. É verdade. E eu acho que até uma das provas que o Guardiola é um grande técnico, não que precise, mas eu acho que os trabalhos dele tiveram características bem diferentes em cada um, assim, dos times, né? Claro que conceitos bem amplos, assim, até se mantém mais ou menos, mas não muito além disso, né? Porque, enfim, a gente fala do falso 9 com o Messi e tudo mais, mas do Bayern de Munique não era um falso 9, era um novaço, né? Que era o Lewandowski, que era, naquele momento, um dos melhores 9s do mundo, e ele não só adaptou o time para jogar bem com o Lewandowski, como potencializou o Lewandowski, né? O Lewandowski fez gol a rodo. Sempre fez muito gol o Lewandowski, né? Mas ele não abriu mão disso, porque uma das coisas que o Ibra disse quando foi pro Barcelona é que ele não gostava de centroavante, grandão, não era muito o caso, né? E a gente tá vendo com o Haaland agora, que é mais grandão ainda, mais desengonçado, porque o Ibra era mais jeitoso, assim, pelo menos estiloso, também, né? O Lewandowski também, né?
O Haaland é o melhor centroavante, assim, clássico, que você lembra, né? Tanto que teve muita discussão sobre como ele se encaixaria, né? Mas ele... Mas isso aí era... Na verdade, o Guardiola não gostava do Ibrahimovic, o que eu entendo. Eu acho completamente... Ainda mais naquele grupo do Barcelona que ele não encaixou, né? Tinha questões ali, né? O Ibra sempre gostou na sua carreira de ter times que o olhavam como uma estrela, né? E no Barcelona, você tinha o Messi, né? E você tinha o Messi, e você tinha o Xavi, e você tinha o Iniesta. Então, assim, talvez ele fosse a quarta estrela. Então, difícil mesmo. E eu acho que ele não se encaixou tanto, né? Porque tem uma coisa... Por mais que o Ibra seja muito mais, digamos, até mais móvel do que o Haaland, né? Pensando em característica de jogo, o Ibra jogou com o Adriano, por exemplo, formou o último grande momento do Adriano no futebol pela Inter, né? Antes de voltar para São Paulo, tal. Depois teve bons momentos aqui no Brasil, mas já não estava no auge. Quando ele ganhou o título pelo Flamengo em 2009, ele já era um jogador diferente, né? Do que a gente viu na Inter. O último grande momento dele na Inter, que ele era um dos melhores do mundo naquele momento, né? Ele jogou com o Ibra e jogavam os dois, né? Então, assim, dois caras grandes, altos, e nenhum dos dois era um 9 paradão, né? Os dois se mexiam, trocavam, mas não encaixou. E no Manchester City eu acho que ele abriu mão de várias coisas que as pessoas consideravam como dogmas dele. Então, por exemplo, bola aérea. No Bayern ele já usava a bola aérea. E no próprio Barcelona ele usava o Piqué pra cacete também. Mas, enfim, tinha esse dogma que ele não era adepto da bola aérea. Jogo direto. Mesmo no Bayern ele tinha um contra-ataque muito forte do Bayern, que ele jogava muito mais no campo do adversário, mas quando precisou contra-atacar ele tinha um contra-ataque forte, né? E no Manchester City, essa temporada, por exemplo, ele teve que se adaptar, ele falou sobre isso, né? Então eu acho que ele se mostrou muito versátil ao longo da vida e da carreira. Eu acho que em alguns momentos, alguns jogadores foram vítimas disso, de ele não gostar e não conseguir se encaixar. Calvin Phillips, por exemplo, no Manchester City. Eu acho que o Calvin Phillips vai ser lembrado, talvez, por ser um jogador que era muito promissor quando chegou ao City e meio que entrou numa espiral negativa depois de ir pro City. E acho que ele reserva mesmo, né? Que ele nunca conseguiu dar o passo, né? Que ele se imaginava que ele chegou para ser reserva, dali uns 2 anos ele assumiria o posto, né? Ele chegou para ser preparado, né? Também, né? E a comparação que eu iria fazer para quem acompanha futebol inglês há mais tempo, você certamente lembra, Bonsa, de um jogador chamado Alan Smith, que era do Leeds e foi para o Manchester United. Ele era um atacante veloz, muito promissor, do futebol inglês, e ele fazia dupla com o Viduka no Leeds. Quem jogava videogame na época certamente lembra disso aí. No Futebol Manager, por exemplo, o Alan Smith era um monstro. E ele vai pro Manchester United e não tem espaço. O Manchester United era um time muito forte. Era um Manchester United muito longe desse, né? Era um time que brigava por todos os títulos toda a temporada. E aí, em uma necessidade, ele joga de meio-campista central, um volante. E eu acho que isso acabou com a carreira dele, assim. Eu já li artigos de gente que concorda com isso. Que acha que, assim, isso matou a confiança dele como atacante, mudou as características dele como jogador, e ele era um atacante promissor e se tornou um meio-campista medíocre. E ele nunca mais foi um atacante bom, porque ele virou meio-campista, ele foi pro Newcastle, depois rodou por times menores até aposentar. Eu dou esse exemplo porque, assim, eu acho que não ter sido bem aproveitado naquele momento talvez tenha mudado a carreira do Calvin Phillips. E eu não tô dizendo que é culpa do Guardiola, tá? Como você falou, fisicamente ele não tava bem. Acho que ele deu um azar de, naquele momento, deu errado para ele. Sim. E eu acho que isso prejudicou muito a carreira dele, porque ele tinha potencial para ir mais longe. O mental mexe muito, né? O que você acredita que é capaz mexe muito. Então, isso acontece, como tem outros jogadores que ele potencializa e que talvez não fossem. O Tédio, lembra do Tédio, atacante do Barcelona? Era um jogador, é o contrário, ele era um jogador medíocre,
Mas com o Guardiola, parecia um craque. Tanto que contrataram ele para 500 times e nenhum deles ele foi relevante, né? Eu nem lembrava onde estava o Calvin Phillips, ele ainda está sob contrato, viu? Pois é. Ele tá no Sheffield? Não. Está no Sheffield, está emprestado ao Sheffield United. E ele, eu só discordo, ele vai ser lembrado para sempre como o Pirlo de Yorkshire, que é um dos melhores Nossa senhora. Apelidos da história. Uma última coisa sobre essa final, porque também teve uma polêmicazinha em relação ao Kepa, né? Que foi o titular, porque ele é o goleiro das Copas. E é lógico que o David Raya é um goleiro melhor do que ele. Por isso que o Kepa é o goleiro das Copas. Desculpa, ele falhou, acontece, faz parte. Mas eu concordo com a escalação dele. Eu acho que é muito ruim do ponto de vista de gestão de elenco você colocar o goleiro reserva e falar, olha, sua competição é essa, você vai jogar desde o começo. E aí chega na final, e aí ele pode ser campeão, pode jogar uma final, jogar em Wembley, toda aquela atmosfera e falar, não, agora você vai sair e vai entrar o Raya porque ele é o nosso titular. Eu acho que são casos muito específicos em que isso é natural, se é realmente um goleiro jovem, se você realmente deixa combinado desde o começo, não, você vai jogar as primeiras fases, a partir da semifinal volta e tal, mas o Kepa ele ainda é o goleiro mais caro da história, eu acho. Eu acho assim, que é. Se você quer mantê-lo no elenco, você tem que inventar alguma coisa para mantê-lo minimamente motivado, né? E acho que do ponto de vista de gestão de elenco, tá certíssimo você usar o goleiro reserva, mesmo sendo numa final, né? Mesmo sendo num jogo tão importante. Acabou que ele falhou, acontece, mas se você quer ter um goleiro reserva desse nível, você tem que dar um jeito de colocar para jogar de vez em quando. O Liverpool vai ter esse problema já, porque o Mamardashvili achou que o Alisson estava acabando. Né? Alguém achou que o Alisson estava acabando. E não está ainda. Né? E tem que dar uma Mamardashvili está tendo muito poucas oportunidades. Só joga um goleiro, né? Não tem o que fazer, não dá para trocar aos 60 minutos. Não dá para fazer um esquema inovador com dois goleiros. Exato, então é o jeito de manejar dois goleiros de alto nível. Não tem muito jeito. E eu acho um pouco. Acho um pouco bobagem discutir isso depois, assim, né? Porque eu entendo que tem gente que não gosta do Kepa, achou que a contratação dele foi ruim e que não devia ter contratado. Ok, eu entendo. Mas é isso, existe uma... E eu acho que isso é uma cultura inglesa muito forte, né? Eu acho que em outras ligas acontece também. Por exemplo, a Itália tem feito muito isso. Mas a Itália tem menos jogos de Copa também, né? Então, tem muito poucos jogos para esses goleiros. Na Inglaterra tem 2 Copas, então esses goleiros jogam um pouquinho mais. E eu acho que eu acho interessante essa ideia, assim, de você colocar o goleiro reserva para... Primeiro para ele ter um pouquinho de jogo, né? É importante o cara ter jogo. Tem jogador que às vezes passa 4, 5 anos no clube e tem 10 jogos, né? É ruim isso pro jogador. Então eu acho que faz parte de você querer colocar o goleiro e é um pouco engenheiro de obra pronta falar, putz, estava na cara, tal, porque, enfim, poderia ser o Raya falhando. A gente já viu goleiros grandes falharem, a gente viu o Oliver Kahn, o melhor goleiro da Copa, falhar na final da Copa. Assim, não é o ideal, mas acontece, e eu acho que essa cultura de Copa como o máximo do... Né, é muito mais nossa, sul-americana, do que deles, né? Eles têm muito mais claro isso. Eu sei que tem uma discussão lá também sobre isso, mas eu acho que a discussão é muito mais porque é o Kepa do que qualquer coisa. Porque se fosse um outro goleiro, um goleiro claramente de perfil menor, eu acho que essa discussão seria menor também. O fato de ter sido o Kepa, que foi questionado na época, eu acho que gerou mais esse barulho, né? E deixa o Cherki fazer embaixadinha. O Guardiola não gostou, né? O Guardiola é performático como treinador, né? Inclusive foi um dos jogos em que ele estava mais performático, né? Correu, comemorou, ele fez não com a cabeça, quando o Cherki fez a embaixadinha, né? Ele e o Cherki tem algumas questões filosóficas sobre como o futebol funciona, mas assim, primeiro, foi efetivo, né? Ele fez embaixadinhas e cavou um cartão amarelo 2 minutos depois, então não foi uma jogada inútil.
E, tipo, eu entendo, é uma provocação e tal, mas eu gosto. Eu acho que, tipo, nem... pode ser que pode sair do tom, acho que a do Edilson foi um pouco demais, mas ali uma embaixadinha, uma provocação, num confronto de rivalidade, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que só quem faz a embaixadinha tem que estar sempre preparado pra, enfim, tomar uma pancada. E quem dá a pancada tem que Ele ter tomou. preparado pra ser expulso, né? Que é o É, que e tem que estar preparado se o Arsenal vira o jogo, coitado do Scherk, né? então, tudo isso faz Faz parte, parte. né? É o Tevez lá em 2004 lá, né? Dando É, uma passadinha de pé em cima da bola ali na bandeirinha do escanteio, segurando o jogo. A Argentina tava ganhando o jogo. E aí toma o gol de empate no último segundo. E, né, os jogadores brasileiros foram lá encher o saco dele. Eu acho que tudo faz parte, assim. É, eu acho que tem que aguentar tudo, assim. E o árbitro tá lá pra, se alguém perder a cabeça e descer uma pancada, tem que ser essa pessoa tem que ser expulsa. E se o cara fez a embaixadinha e foi efetivo pra segurar a bola ou pra causar cartões dos adversários, tá dentro do jogo. Mas é isso, o Guardiola é performático, ele gosta de mostrar que não, eu penso no jogo acima de tudo, tal. Muitos técnicos são assim, né? Não é só ele. Cada um ao não seu é só ele. estilo, mas ele o Mourinho é super performático, mas de um outro estilo, né? Ele faz a pose de bad boy, né? Ao contrário, o Guardiola faz é performático como good boy e ele é performático como bad boy, mas é tudo performance, né? Aliás, comunicação é parte importante, sim, de um trabalho de um treinador. É basicamente 60% do que torna o Renato Gaúcho um bom técnico, mas o trabalho do jornalista é justamente explicar o que ele está falando e contextualizar, não é dizer, putz, que difícil esses termos. Enfim, não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo, mas se o cara não quer se comunicar dessa maneira, ele se comunica dessa maneira, ele vai pagar por isso de outros jeitos. Mas nosso trabalho não é reclamar que está difícil de entender, é pesquisar, tentar saber e explicar para o torcedor, né? O que o Roger Machado está tentando dizer quando ele usa aqueles termos. Enfim. Vamos dar uma rodada pelas ligas europeias rapidinho. O Tottenham, eu nem sei mais o que dizer, mas ele apanhou O do Nottingham Tottenham. Forest por 3-0. Tá a um ponto da zona do rebaixamento, né? Acho que a única coisa que com alento é que só tem um time que pode ultrapassá-lo, né? Eu imagino. Então é basicamente ali Tottenham versus West Ham. Ainda tem times na frente e tal, né? Mas é o West Ham que tem que passar o Tottenham. E pode ser que isso não aconteça, né? A gente teve tropeços em quase todos os times do G5 da Premier League, né? O Manchester United não ganhou, o Liverpool não ganhou, o Chelsea não ganhou, o Aston Villa se recuperou e também abriu uma oportunidade para o Brentford e para o Everton, né? Que estão bem perto. O Brentford a 3 pontos do Liverpool é o quinto lugar, o Everton também a 3 pontos do Liverpool. Então a briga está cada vez melhor pelo G5 da Premier League. Na Itália, a Inter tropeçou de novo, segundo tropeço seguido. A gente falava como o calendário da Inter ia dar uma dificultada nas próximas semanas. Desta vez o Milan aproveitou e baixou a diferença para 6 pontos a 8 rodadas do fim. E o Como aproveitou o tropeço da Juventus para se consolidar no G4. E na Alemanha, o Wolfsburg também tá, é o Tottenham da Alemanha. Ele perdeu no Werder Bremen e ficou ainda mais ameaçado. A única coisa que também o alento para ele é que São Paulo e Colônia tropeçaram e o Leipzig deu uma goleada implacável no Hoffenheim, 5-0, empurrou o Hoffenheim ao quinto lugar e o Leverkusen está cada vez mais longe de vaga na Champions League. O que mais te chamou a atenção desses outros campeonatos nacionais? Assim, o que me chama a atenção é o Igor Tudor ser técnico do Tottenham ainda. Segunda-feira, 20 e 27 no horário de Brasília, no momento que a gente tá gravando. Teve ainda, eu sinto até muito por ele, ele descobriu que o pai morreu, né? Um pouco depois do jogo, foi uma nota de tristeza. Mas assim, honestamente, como o trabalho de técnico dele, eu não entendo. Assim, se fosse um time brasileiro, já tinha caído. O Brasil, os times brasileiros têm menos pudor de trocar depois de 8 jogos. A gente tá vendo aí o Anselmi no Botafogo, que os caras não gostaram muito, já caiu e acabou.
Eu E sei esse que é na um caso em que Inglaterra isso é existe. bom. Não, Esse é um eu acho caso que em que tem isso é bom, casos. assim. Tem Logo, casos que em não tem casa, jeito, né? confronto direto contra um time bagunçadíssimo, né? 5 técnicos, 4 técnicos na temporada, levar 3-0 no confronto direto em casa, repito. Não Imagina o tem. torcedor que foi nesse jogo. Assim, não tem, não importa. Só muda. Não tem o que fazer. Não tem o que Bota o time fazer. do técnico sub-20, qualquer coisa. Eu acho que ali não tem o que fazer. Eu acho que tem momentos que você tem que admitir, e aí tem que fazer o que o Leverkusen fez. Admite que errou, contratei o Ten Hag, errei, fui moleque, manda embora. E corrige o erro. Só que aí, assim, você coloca o seu trabalho na linha. É um pouco o caso de que você falou do Roger Machado. Eu acho que agora a questão pro São Paulo é similar, assim, eles acham, eu discordo, mas eles acham que o trabalho do Crespo não tinha futuro, ia dar errado, blá blá blá. Beleza, você demite. Só que agora é o trabalho dos diretores que tá na linha. Então, assim, não pode demitir o Roger Machado, a não ser que você demita o Roger Machado e anuncie que saiu. Então, diretores e tal. Eu entendo quando é esse caso. E eu até acho que poderia acontecer isso no Tottenham, porque considerando os rumos que eles estão. Porque o Thomas Frank a gente defendeu aqui, era uma contratação que fazia sentido, deu errado, você admite que deu errado. Quando você contrata o Tudor, aí você me mostra. Primeiro que ele é totalmente diferente do Thomas Frank, né? Então, se você queria o estilo e o Thomas Frank não deu certo por N motivos, você teria que pensar em alguém que faria algum sentido, né? Dentro do que você quer, e não o Igor Tudor. E você contratou o Igor Tudor pela fama dele de bombeiro. Então, eu acho que era o caso, inclusive, de amanhã ter uma coletiva de imprensa no estádio do Tottenham e falar: Igor Tudor não é mais o técnico, o nosso diretor de futebol e gerente de futebol também estão saindo. O ponto é simplesmente como você olha para esse jogo no calendário, né? No momento que o Tottenham tá e não pensa, esse é o jogo. Né? Esse é o jogo que a gente tem que se preparar, que a gente tem que chegar o mais concentrado, mais organizado, com o melhor plano possível, ganhar esse jogo, abrir vantagem para o Forest e aí estabilizar a nossa temporada para pelo menos não passar vergonha. E, em vez disso, você perde por 3-0 esse jogo em casa para um treinador que está tanto tempo no cargo quanto o Igor Tudor, com um elenco que é muito mais barato do que o do Tottenham, não é barato, mas o Nottingham Forest tem menos dinheiro que o Tottenham. Enfim, é uma tragédia completa, absolutamente imperdoável. Realmente não sei como ele continua empregado. Para terminar, vamos só rapidinho, né? Assim, passar o que a gente espera dessa data FIFA, né? A gente tem, para lembrar o que tem pela frente, né? Nessa quinta-feira a gente tem os jogos da repescagem. Os jogos da repescagem europeia e os jogos da repescagem internacional. Então a gente tem, como vocês sabem, Itália e Irlanda do Norte, a gente tem Gales e Bósnia, né, que é uma das chaves da repescagem. Tem Ucrânia e Suécia, Polônia e Albânia, outra das chaves, Turquia e Romênia, Eslováquia e Kosovo, Dinamarca e Macedônia do Norte, Tchequia e Irlanda. E aí a gente ainda tem na repescagem internacional, a Bolívia jogando contra o Suriname, a Nova Caledônia jogando contra a Jamaica. Tudo isso são semifinais de repescagem, né? Quem ganhar ainda vai para a final da repescagem. No caso, a Bolívia e o Suriname, quem ganhar pega a Jamaica, né? E no outro lado pega o Iraque, se o Iraque conseguir viajar. Então, os jogos agora na quinta-feira e depois, dia 31, né? Que é na terça-feira que vem. Então, esses são os jogos que mais valem, porque vale vaga na Copa do Mundo. Mas também tem vários amistosos de destaque, e o principal deles, não só pra gente, né? Mesmo quando você olha para os outros amistosos, né? Se fosse espanhol, eu ia falar, nossa, o jogo que eu quero ver é Brasil e França. É o Brasil e França de quinta-noite, e o Brasil vai bem desfalcado, né, Lô? Porque além de também perdeu o Gabriel Magalhães depois da final da Copa da Liga e perdeu o Alexandro. O Kaique foi convocado para o lugar do Kaique do Cruzeiro, né? Para o lugar do Alexandro. Então o Brasil vai aí bem desfalcado, vai poder fazer mais alguns testes, ver mais algumas coisas, mas queria perguntar o que você acha, o que você está esperando desse jogo do Brasil contra a França. Assim como o nosso amigo
Cesarotti, eu também tô ansioso aqui pelo jogo. Eu acho que tem bons elementos. É legal quando você tem um amistoso contra a seleção grande, porque é mais difícil de fazer um jogo mequetrefe, né? Assim, porque você sempre tem um risco, né, do adversário, enfim, passar por cima de você, né? E para qualquer um dos dois, uma vitória é imponente, né? Tanto para a França quanto para o Brasil, é um aumento de confiança, né? Muito importante no caso do Brasil, mais ainda, porque é um time que está sendo formado, né? Ao contrário da França, que tem o Deschamps desde 2012 como técnico da seleção, né? A gente tem um técnico que entrou faz um ano, né? Vai fazer um ano ainda. Então, ainda é bem pouco, são poucos jogos. Então, qualquer jogo é importante para tentar armar um time, né? E fazer alguns testes que podem ser importantes também. Eu tô ansioso para ver como é que vai ser esse jogo, como é que o Brasil se porta diante de um adversário que hoje provavelmente é o melhor elenco do mundo, né? Nas seleções. Mesmo seja um amistoso, e a gente sabe que no fim das contas, claro que não vai ser como se fosse uma quarta de final de Copa, mas eu acho que tem um peso grande. E eu tô ansioso para ver justamente Vinícius, Rafinha. A gente falou aqui mais cedo que esses caras estão num momento muito bom. Eu quero ver o quanto que eles conseguem assumir mesmo esse protagonismo, né? E ver o meio-campo, principalmente. A gente tem o desfalque do Bruno Guimarães, que é um desfalque importante. É um cara que certamente vai ser titular na Copa, né? Então é um cara que pode. Precisa de um substituto por ali. Então eu quero ver quem é que o Ancelotti vai colocar. Como que vai funcionar isso, quem que vai ser colocado na zaga, né? O Gabriel Magalhães, a gente sabe que também é um titular, né? Nas condições ideais. Quem que vai ser escolhido para formar essa dupla com Marquinhos, né? E isso já dá um indício, pelo menos, do que pode ser o pensamento do Ancelotti para a Copa. E principalmente como vão ser as alterações, né? Quem desses convocados vai entrar em campo e vai ter a chance de mostrar alguma coisa. A gente tem muitas novidades na lista do Ancelotti, né? Então vamos ver como que vai ficar isso. Mas eu tô ansioso, que eu acho que são esses amistosos que são legais, assim. Eu sempre lembro amistoso de Brasil e Alemanha, quando rola amistoso, é sempre um amistoso interessante. Então Brasil, quando joga com seleções grandes, né? Eu acho que é sempre legal. E é muito raro, né? A gente ter esse nível de teste, porque a Liga das Nações meio que matou isso, né, bom? Então só dá para ter mesmo a essa altura, da quase já na Copa, né? Primeiro jogo entre Brasil e França desde 2015, né? Há 11 anos sem enfrentar a França. Naquela época também foi amistoso, né? E É o antes Brasil disso do Dunga ainda, hein? eu, por acaso, acabei de parar aqui nos últimos confrontos de Brasil e França. Teve 2013 e teve 2011. Então a gente enfrentava a França a cada 2 anos antes da criação da Liga das Nações. Mas desde então não enfrentamos, que ainda bem também que não pegamos na Copa do Mundo, né? Porque o histórico não é bom. Mas em amistoso não teve essa oportunidade. Assim, é a única oportunidade que o Brasil vai ter de se testar contra seleções candidatas ao título da Copa do Mundo, até enfrentá-las, tipo, nas oitavas de final da Copa do Mundo, né? Ou talvez nas quartas. Então, é bom mesmo aproveitar para se testar, para ver exatamente em que patamar o Brasil está. O Brasil pegou adversários difíceis, não foi só Baba com o Ancelotti, o Equador, uma seleção hoje em dia bem forte, Coreia do Sul, Japão, duas boas seleções fora de Europa e América do Sul. Senegal, uma das melhores seleções também fora de Europa e América do Sul, vai enfrentar Marrocos na fase de grupos, mas de candidatos ao título mesmo, a França vai ser a única que o Brasil vai enfrentar até valer tudo no mata-mata da Copa do Mundo. Então vai ser realmente um jogo muito importante, muito interessante. E vai ser a estreia do uniforme azul, né? O que não. Eu não entendi por que precisa estrear contra a França que joga de azul, também, né? Então a França vai ter que jogar de outra cor. Podia jogar de azul contra a Croácia, sei lá, né? A Croácia já joga de uniforme claro, né? Enfim, sei lá. Provavelmente porque vai dar mais audiência Brasil e França do que Brasil e Croácia, né? Provavelmente. Imagino que seja esse o motivo. Então, talvez a gente fale sobre isso na sexta-feira, quando a gente retornar para
comentar, né, tudo aí que aconteceu na E a quinta-feira. repescagem, será que a Itália vai para a Copa? Ainda não estará classificada, mas pode estar mais próxima do que está hoje em Pode dia. estar eliminada Tem já, né? Tem sempre a chance da FIFA enfiar a Itália no lugar do Irã, né? Não ia ser a coisa mais absurda que eu já vi a FIFA fazer, mas ficaria próximo. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente nessa última hora, né? Acabei nem mandando muito abraço, mas o Matheus Cremonese, o Edson Kaiser, o Ramon Limberger, o Diego por aqui também, você mencionou o Cesarotti, o Marcos Segala também estava por aqui, dizendo que o Zidane tem tamanho para comandar a estrelada seleção francesa. Se ele não tivesse, né? Imagina quem teria. O Jetro Martins também aqui mandando boa noite, meio-campistas. Sabe uma história da cultura pop em que o aprendiz tenha tanto medo de vencer o mestre como o Arteta tem do Pepe? Não sei, assim, de cabeça, se eu consigo lembrar de algum caso. Na Premier League ele vence, né? Não vence. E venceu uma final. Bom, não vence, na verdade ainda não venceu, né? Porque não ficou à frente, não conquistou o título, né? Não, eu digo, venceu o jogo, né? Venceu o jogo, mas jogo, não o título. Venceu, assim, o título ainda não conseguiu. Ele perguntou da cultura pop, né? Não sei exatamente o que provavelmente alguma coisa assim de cantor, né? Que foi mentorado e aí ganhou um Grammy, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro eu não tenho esse nível. Edson Santos Abreu por aqui também, Marcos Gonk, Joelson Carvalho, Nico Rodrigues, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado ao Felipe Lobo. A gente volta na sexta-feira.